Esther capítulo 1, versículo 10 em diante, que diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Mauã Bista, Arbona Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino. Sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Macmã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero a introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, que não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outro que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou carta a todos os príncipes do rei e a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor da sua casa e que se falasse a língua do seu povo. É interessante o que o texto relata aqui, né? A desobediência da rainha, ela custou mais caro do que ela poderia pensar. Este capítulo ele conta a história do rei Assuero. O rei, então, ele tinha dado uma grande festa para mostrar a grandeza do seu reino. Durante a festa, o rei desejou mostrar a beleza da sua rainha. E ela se recusou a obedecer uma ordem real. O rei havia mandado chamá-la, porque diante de todos naquela festa, ele queria honrá-la, mostrando a sua beleza. A decisão da rainha lhe traria terríveis consequências, porém a rainha nem imaginava que um gesto daquele seria o seu fim. Este foi o texto que eu trabalhei na quarta-feira e mandei para todos os irmãos que estavam de jejum. E essa palavra não saiu do meu coração. E o tema que eu coloquei é: Deus não tolera rebelde. E algumas coisas me veio à mente durante essa semana. Deus ele não tolerou a rebeldia de Lúcifer, do querubim, e puniu. Deus não tolerou a rebeldia de Adão e Eva e os puniu. Deus não tolerou a rebeldia do seu povo e os puniu, prostrando no deserto. Deus
não tolera e jamais tolerará rebelde. A rainha desprezou a alegria do rei. O rei fez aquele gesto porque ele estava alegre, diz o texto. O rei queria apenas mostrar a beleza da rainha, mas ela não quis se submeter à vontade do rei. Se a rainha soubesse que o chamado rei seria para honrá-la, talvez tomasse outra atitude. É interessante que submissão é acatar ordens sem reclamar. Submissão é acatar ordens com alegria. Submissão é abnegar-se. Não precisa saber qual é a consequência para se submeter. Certa vez, na igreja de Pedreira, eu tive uma discórdia do pastor Carlos. E nós discordamos em algo assim, frontalmente. Eu tinha uma visão a respeito da situação e o pastor Carlos tinha a visão exatamente oposta. Isso foi num sábado e eu não dormia aquela noite, porque eu sabia que não iria dar bem aquela situação. E eu passei a noite sem dormir. E 6 horas eu fui para a porta da casa do pastor. Chamei o pastor e falei novamente para ele: pastor, vai dar errado. Ele falou: mas eu já decidi, Isaías. Falei para ele assim: pastor, eu não concordo, mas eu me submeto à tua decisão. E no que der errado, você pode contar comigo. Não deu outra. Na segunda-feira estava ele na minha porta, porque deu errado. E eu ajudei em toda a situação, dei a minha cara a tapas, porque submissão não é fazer aquilo que eu quero. Eu gostaria que tivesse sido diferente. E hoje ele é palestrante, e ele usa este exemplo nas palestras dele. Esse meu exemplo, ele usa até hoje nas palestras dele. Isso faz mais de 20 e tantos anos, quase 30 anos. Submissão é agradar ao outro, até mesmo com prejuízos próprios. Quem não mede as consequências dos seus atos, perde tudo. Foi o que aconteceu com a rainha Vasti. Então, a submissão é o desejo de Deus. E Deus, certa vez, falou para o seu povo: é melhor obedecer do que sacrificar. A rainha desprezou a ordem do rei. O versículo 12 diz assim: porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. O desprezo a uma ordem real é sinal de que desobediências menores estão acontecendo. É com pequenos atos que começa grandes consequências. E esse foi o final do reinado da rainha Vasti. Ela desobedeceu uma ordem direta, mas isso mostra que pequenas ordens já haviam sido desobedecidas. A desobediência nunca é de cara, em grande escala ou em grandes níveis. Ela começa com pequenas coisas. E se nas pequenas coisas não é tomado uma atitude condizente, as pessoas vão acostumando até chegar numa escala como essa, que não tem mais remédio. E muitas vezes as pessoas não entendem uma ordem, porque quem comanda nem sempre dará explicações dos seus atos. E o rebelde, ele quer explicação de tudo. E aí então ele vai decidir se obedece ou desobedece. Esse é o posicionamento de um rebelde. Nós vemos isso aqui em Êxodo capítulo 5, quando Deus envia Moisés
e Arão para dar ordens a Faraó. Diz o texto: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou espada. O faraó, ele quis explicação. Ele quis explicação a respeito da ordem de Deus, porque ele se achava um Deus. Ele se achava Deus. E ele quis explicação. Mas quando o Arão e o Moisés falaram, então o faraó decidiu não obedecer, porque não sabia a extensão das pragas. Então ele decidiu não obedecer. Também em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 7, diz assim: e entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. O 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Após 120 anos, Noé anunciando o dilúvio. O povo não sabia o que era dilúvio, porque não havia chuva. Eles não sabiam o que era dilúvio. Então eles decidiram não obedecer Noé. Assim como o faraó decidiu não obedecer a Moisés e Arão, porque eles não conheciam a extensão da pena. E foi então que quem fechou a porta a partir daí não foi Noé. Quem fechou a porta foi Deus. E ele fechou pelo lado de fora. Isso significa que Noé não tinha mais autonomia sobre a porta da arca. E quando Deus fechou, ainda se passaram 7 dias, para então vir o dilúvio. Muitas vezes as pessoas pensam que por a consequência da rebeldia não ser de imediato, nada vai acontecer. Engano nosso, porque muitas vezes a consequência ainda demora 7 dias. Só que depois que a porta fechou, não tinha mais como ser aberta, porque quem fechou foi o Senhor e fechou por fora. Noé já não tinha mais autonomia sobre a porta. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes as pessoas se rebelam e nada acontece de imediato. Muitas vezes são 7 dias. Outras vezes, como o faraó, algum tempo. Outras vezes 40 anos como o povo. Mas a consequência virá. E quando ela vier, não tem mais o que fazer. Por isso que é importante a obediência, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Deus não tolera rebelde, nunca tolerou, sempre os puniu. E nós precisamos ter cuidado em obedecer a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é longânimo, porém Ele é justo. Porém, Ele é justo juiz, um dia Ele pedirá conta. A desobediência nunca passa impune, seja de quem for.
foi de Lúcifer no céu, foi de Adão e Eva no paraíso, foi do povo no deserto e é até hoje. Então nós precisamos saber que Deus nunca tolerou e jamais tolerará rebeldia. E rebeldia só tem um remédio: é a punição. Não tem conversa com o rebelde. E nós vemos, se tivesse conversa com o rebelde, Deus podia ter chamado o querubim e tido uma conversa: ô meu filho, por que você está fazendo isso? Se rebelando contra mim? Não faça isso não, vou te dar mais uma chance. Deus não fez isso não. Chegou em Adão: Adão, onde você está? Por acaso você comeu do fruto? Senhor, a mulher me deu e eu comi. Então você está fora, meu filho. Deus não chegou gritando com Adão, né? Chegou gritando: Adão, seu cafajeste. Deus sabia de tudo. E muitas vezes as pessoas pensam que Deus ele vai esbravejar ou só obedecem esbravejando. E não é assim. A desobediência só tem um remédio: é a punição. E nós precisamos saber disso, que isso tem que ser também com os nossos filhos. Quando os pais têm seus filhos pequenos e o filho faz rebeldia, se joga no chão, a pessoa às vezes tem que pegar pelo braço e não quer vir, puxa para cá e vai para lá. Isso é rebeldia. E se não for tratado quando é assim, quando eu crescer vai ser pior. Então tem que ser tratado rebeldia com punição. A desobediência da rainha Vasti abriu o caminho para Ester. É interessante isso. A desobediência de Vasti foi a oportunidade que Ester precisava. Por quê? Porque o seu povo estava sendo massacrado. Então Deus usou Ester para livrar o povo de Israel. Azar de uns, sorte de outros. Eu acho que todos nós entendemos esse ditado, né? Azar de uns, sorte de outros. Por quê? Porque eu quis mostrar algo com esse azar de uns, sorte de outros. O que acontece, irmãos, é que quem não valoriza o que tem, perde o seu espaço. E muitas vezes isso acontece no meio da igreja. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, mas essa pessoa se rebela e não quer fazer, Deus levanta outra pessoa melhor do que ela, como foi o caso de Ester. O que precisamos entender é que Deus não precisa de nós. Ele deseja usar-nos, mas não precisa de nós. A Ester quase perdeu a sua oportunidade também, porque teve medo do rei, pensando somente em si. Porque se ela fosse na presença do rei, que não tivesse sido chamado, e o rei não estendesse o seu cetro, ela seria morta. E ela, pensando nisso, mandou dizer a Mordecai que não iria. E aí Mordecai trouxe uma palavra para ela, que diz assim, ó: então disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Ester, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e comai, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. A Ester de início hesitou, mas ela teve alguém
que disse para ela, Esther, você está errada, filha. Não faça isso não. Porque Deus está querendo livrar o seu povo. Se não for através de você, vai ser através de alguém. Mas não pense tu que tu escaparás. Então é interessante que Deus, Ele dá a oportunidade, Ele tirou a Vasti, perdeu o seu lugar e Deus estava colocando Esther em seu lugar. E quase que Esther também perde o seu lugar. Muitas vezes Deus quer que simplesmente obedeçamos, independente se vamos nos sair bem ou sair mal. Ele simplesmente quer que venhamos a obedecê-lo. Muitas vezes a obediência é com prejuízo próprio. Sabe quem que se saiu mal naquela situação do pastor Carlos e eu? Fui eu. Fui eu. Me custou caro aquela situação, porque eu não deixei o pastor Carlos sofrer os danos que ele merecia. Deus não tolera rebeldes. Eu não fui rebelde, eu fui obediente. E saiba de uma coisa, não me arrependo de ter feito o que fiz, mesmo tendo me custado caro. Não me arrependo, faria tudo de novo. Porque a minha obediência é a Deus, mesmo obedecendo ao pastor. A minha obediência é a Deus. E Deus viu, e Deus me recompensou. Hoje eu sou um pastor, na época eu não era. Hoje eu sou um pastor. Então Deus, Ele sempre traz o benefício aos obedientes. Porque a desobediência, ela desencadeia consequências jamais esperadas. Ainda que não esteja entendendo o porquê daquilo. Obedeça, porque Deus não tolera rebeldes. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu vou falar para vocês. Estou trazendo essa palavra com muita dor no meu coração. Estou trazendo essa palavra em obediência ao Senhor. Se eu tivesse que escolher, eu não teria trazido essa palavra. Mas eu estou trazendo em obediência ao Senhor. Porque Deus está tratando hoje de rebeldes. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus tratou Vasti, mas Deus ainda trata hoje. Deus tratou Adão, mas Deus ainda trata hoje. Essa palavra, como disse o pastor Gedide lá na vigília, eu sei que é uma palavra dura. Eu sei. Mas doeu primeiro em mim. E algumas coisas a gente só entende quando vive. Hoje eu sei o que Paulo disse para a igreja. Ele diz assim, vou falar nas minhas palavras, o que afetando vocês não me afete? Ele se gastou e se deixou gastar por amor da igreja. Eu sei o que isso significa hoje. Eu não sabia, algum tempo atrás. Mas hoje eu sei. Sabe por quê? Eu não me alegro com punição de Deus para ninguém. Mas muitas vezes é necessário. Porque Deus não tolera rebelde.